Quarta-feira, 30 de junho. Bem-vindo à Escola Sabatina. Vamos continuar estudando o tema da semana? Vivendo uma sociedade que não para? E hoje nós falaremos sobre descanso no Novo Testamento. Um dos versos mais impactantes que nós encontramos no Novo Testamento se encontra em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Vamos ler? Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Lemos assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é o nosso descanso. Descanso em Cristo é que nós encontramos nessa verdade das palavras de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em Mateus, nós temos que tomar posse, porque somente em Cristo nós temos verdadeiro descanso, verdadeiro repouso, por essa vida tão agitada, maluca, rápida, agressiva que hoje nós vivemos. Nos dias de Jesus não era diferente. Nós vamos ler no livro de Marcos, no capítulo 6. Marcos, capítulo 6, e o versículo 30 e 32. Nós vamos ler esses três versos. Marcos, capítulo 6, versículo 30, 31, 32 e 33. Voltaram os discípulos, os apóstolos, à presença de Jesus, e lhes relataram tudo quanto havia ensinado. E ele, Jesus, lhe disse: Vinde repousar um pouco, à parte, no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Até aqui. Havia um hábito muito comum nos povos antigos, na região de Israel, que quando tinha algo importante para conversar, algo sério para falar, as pessoas precisavam estar sentadas, quietas. Não poderia ser no meio da agitação, no meio da correria. É algo que nós precisamos aprender com esse costume oriental. Quando temos algo a dizer, algo importante, nós deveríamos nos assentar, aquietar, estarmos em repouso para ser ouvido ou falado algumas coisas importantes e sérias. Jesus viu naqueles homens, nos seus discípulos, nos seus apóstolos, que eles estavam extenuados, sequer tinha tempo para comer. Note que no Novo Testamento, a preocupação de Jesus sempre foi com o bem-estar físico e emocional dos discípulos. Cristo interrompeu tudo, convocando principalmente a descansar. O Evangelho de Marcos, o texto que nós lemos, ele inclui uma nota explicativa. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos que iam e vinham. A sobrecarga, a demasiada ocupação com os assuntos de Deus era um desafio genuíno para os discípulos. Jesus nos lembra que precisamos
proteger a nossa saúde e o bem-estar emocional, planejando períodos de descanso. Como você e eu poderíamos ajudar os nossos líderes que estão extremamente exaustos na obra, no chamado que eles receberam do Senhor? Qual seria a nossa contribuição a eles? Nós temos líderes, temos pastores, temos pessoas que têm um chamado, têm um ministério e eles estão realmente esgotados. De que forma nós poderíamos estar ajudando? O que você poderia fazer para expressar sua gratidão a eles? E como nós poderíamos ajudar essas pessoas a encontrar o descanso? Com tudo isso que nós falamos nessa breve meditação, dessa análise da lição dessa semana, no dia de hoje, muito nós podemos contribuir e ajudar. Queridos amigos, irmãs e irmãos, há muitos que se encontram realmente dentro do ministério da igreja, que estão esgotados, cansados. Note que a preocupação de Jesus, ele sempre frisava e olhava e visava que a sua preocupação era com o bem-estar físico e emocional, porque uma coisa puxa a outra. Elas estão intimamente ligadas, a questão física e a questão emocional. Que nós possamos ser esse agente, um agente que possa produzir, que possa contribuir para que as pessoas possam ter o benefício, a bênção do descanso e do repouso. Que de alguma forma podemos encontrar algo que possa suprir, dando uma resposta a esse cansaço, tanto físico como emocional. Que Deus nos abençoe. Temos esse apelo e desafio em nome de Jesus. Amém. 30 de junho, quarta, lição 1, adultos. Ano bíblico, Salmo 86 a 89. Tema: descanso no Novo Testamento. Uma forma verbal para designar descanso no Novo Testamento é anapauã. Descansar, relaxar, revigorar-se. Ela é usada na famosa declaração de Jesus sobre o descanso, em Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Pode referir-se ao descanso físico, Mateus 26, 45. Na saudação final aos Coríntios, Paulo expressou sua alegria pela chegada de amigos que revigoraram seu espírito. 1 Coríntios 16, 18. Outro verbo usado para indicar repouso é ezichazu. Ele descreve o descanso sabático dos discípulos, enquanto Jesus repousava no túmulo. Lucas 23, 56. Mas é usado também para representar uma vida tranquila. 1 Tessalonicenses 4, 11. E pode indicar que alguém não tem objeções e, portanto, acalma-se. Atos 11, 18. Em Hebreus 4, 4, ao descrever o descanso de Deus após a criação, Paulo usou o verbo katapauó, fazer cessar, trazer ao descanso, descansar, ecoando o uso da Septuaginta. Curiosamente, a maioria dos usos desse verbo no Novo Testamento ocorre em Hebreus 4. Pergunta 6. Leia Marcos 6, 30 a 32. Por que Jesus mandou que seus discípulos se retirassem e descansassem, considerando as oportunidades missionárias que eles tinham
naquele momento? Observe o contexto mais amplo de Marcos 6, ao pensar sobre essa questão. Resposta sugestiva. Porque eles estavam extenuados, sem tempo sequer para comer. Venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Marcos 6:31. Não se enquadra em um convite. Essa frase foi expressa na forma de um imperativo. Jesus estava interessado em seus discípulos e no bem-estar físico e emocional deles. Eles tinham acabado de retornar de uma longa viagem missionária, na qual Jesus os havia enviado de 2 em 2. Marcos 6:7. Marcos 6:30 descreve seu retorno animado. Eles queriam compartilhar suas vitórias e fracassos com Jesus. No entanto, Cristo interrompeu tudo, convocando-os primeiramente a descansar. Marcos inclui uma nota explicativa. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Marcos 6:31. A sobrecarga e a demasiada ocupação com os assuntos de Deus eram um desafio genuíno para os discípulos. Jesus nos lembra de que precisamos proteger nossa saúde e bem-estar emocional, planejando períodos de descanso. Como você poderia ajudar os líderes que estão exaustos na obra do Senhor? O que você poderia fazer para expressar sua gratidão e ajudar essas pessoas a encontrar descanso? Fim da lição. Bom dia.